Imagine por um momento que os sinais que você lê na Bíblia estão se desenrolando bem diante dos seus olhos. Guerras, fome, a globalização unindo nações em blocos poderosos. A substituição do dinheiro físico por tecnologias que identificam em cada compra e venda. Tudo isso soa familiar. Poderia o mundo estar sendo preparado para a chegada do Anticristo? E se ele já estiver entre nós, esperando o momento certo para agir? Mas quem é o Anticristo? Como ele será revelado? As Escrituras nos alertam sobre um ser que enganará as nações, assumirá o controle global e exigirá adoração. No entanto, a maior pergunta que todos fazemos é: ele já chegou? Hoje, vamos explorar as Escrituras e conectar as profecias com os acontecimentos que moldam o cenário atual. Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir pode mudar sua perspectiva sobre o mundo em que vivemos. Aperte o dedo no like e vamos continuar. O mistério do Anticristo é um dos temas mais intrigantes e sombrios das Escrituras. Ao longo da Bíblia, encontramos pistas e descrições que nos conduzem a essa figura enigmática, apontando para seu papel crucial nos eventos finais da história humana. Quem é ele? Como se revelará? E mais importante, o que isso significa para os cristãos que esperam pela segunda vinda de Cristo? Para entender o Anticristo, precisamos começar pelo livro de Daniel, um dos textos mais proféticos do Antigo Testamento. No capítulo 7, Daniel relata uma visão poderosa e aterrorizante. 4 bestas que emergem do mar, cada uma representando grandes reinos que governariam o mundo. No entanto, é a 4ª besta que se destaca. Ela é descrita como terrível e espantosa, extremamente forte, diferente de todas as outras, com dentes de ferro e unhas de bronze. Entre os 10 chifres dessa besta, surge um pequeno chifre que destrona 3 outros. Este pequeno chifre não é apenas um líder político, mas um ser arrogante que blasfema contra Deus, persegue os santos e tenta mudar tempos e leis. Esse pequeno chifre tem sido interpretado por muitos estudiosos como uma representação do Anticristo. Sua ascensão ao poder, conforme descrita por Daniel, é marcada pela destruição, pela perseguição ao povo de Deus e pela tentativa de estabelecer sua própria autoridade divina. Ele desafia diretamente o domínio de Deus, mas Daniel nos dá esperança ao dizer que seu reinado será interrompido pelo julgamento do Altíssimo, que estabelecerá seu reino eterno de justiça. Avançando para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, oferece outra visão sobre o Anticristo. Ele o chama de o homem do pecado, ou o filho da perdição. Segundo Paulo, este homem se levantará nos últimos dias, antes do retorno de Cristo, trazendo engano e destruição. Ele se oporá a Deus e tentará se exaltar acima de tudo o que é chamado divino. Em uma das descrições mais perturbadoras, Paulo afirma que o Anticristo se assentará no templo de Deus, proclamando-se como Deus. No entanto, Paulo nos tranquiliza ao declarar que esse impostor já está restrito por um poder divino que o impede de agir completamente. Somente no tempo determinado por Deus ele será revelado e sua destruição será inevitável. Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o esplendor de sua vinda. Essa declaração nos lembra que, apesar de todo, o poder e engano do Anticristo, ele é apenas uma ferramenta no plano soberano de Deus e será derrotado de forma gloriosa. Mas talvez as descrições mais detalhadas sobre o Anticristo venham do livro de Apocalipse, capítulo 13, onde o apóstolo João nos transporta para o ápice do conflito entre Deus e as forças do mal. João vê uma besta que emerge do mar, com 10 chifres e 7 cabeças, cada uma marcada por nomes blasfemos. Essa besta é um símbolo do poder político e espiritual que será usado pelo Anticristo para dominar o mundo.
Recebendo autoridade diretamente do dragão, que é identificado como Satanás, a besta exerce seu poder durante 42 meses, uma referência a um período de intensa tribulação. Essa figura não age sozinha. Uma segunda besta, conhecida como o falso profeta, emerge da terra e trabalha para reforçar o domínio da primeira besta. Ele realiza sinais miraculosos, como fazer descer fogo do céu, e engana os habitantes da terra, persuadindo-os a adorar a imagem da besta. É aqui que encontramos um dos elementos mais icônicos e misteriosos do Apocalipse, o número 666. Descrito como o número da besta. O que esse número realmente significa? Ao longo da história, ele tem sido interpretado de várias maneiras. Alguns acreditam que se refere a um código numérico baseado na gematria, um sistema que associa números a letras do alfabeto. Dessa forma, o número poderia apontar para uma pessoa ou título específico, como um governante mundial. Outros veem nele um símbolo de imperfeição. Enquanto o número 7 representa a perfeição divina, o número 6, repetido 3 vezes, seria uma paródia imperfeita da Santíssima Trindade. Independentemente da interpretação, o número simboliza a marca da rebelião contra Deus, algo que será imposto a todos os que rejeitarem a verdade e seguirem o anticristo. Jesus também abordou o tema do anticristo, embora de forma indireta. Em Mateus, capítulo 24, ele advertiu seus discípulos sobre falsos cristos e falsos profetas que surgiriam nos últimos dias. Eles realizariam sinais e maravilhas tão impressionantes que poderiam enganar até mesmo os escolhidos de Deus. Ele enfatizou a importância de discernir os tempos e de não ser levado por aparências ou palavras enganosas. Além disso, o apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 2, declara que muitos anticristos já estavam no mundo, referindo-se a todos aqueles que negam que Jesus é o Cristo. Essa afirmação nos mostra que o espírito do anticristo já está ativo, preparando o cenário para o surgimento da figura final que encarnará completamente essa rebelião contra Deus. Mas o que conecta todas essas descrições? Seja no livro de Daniel, nas cartas de Paulo ou no Apocalipse de João, uma coisa é clara: o anticristo será uma figura de grande influência e engano. Ele usará sua posição para seduzir as nações, prometendo paz, prosperidade e unidade, mas sua verdadeira intenção será destruir a obra de Deus e perseguir seu povo. Ele será um mestre da manipulação, capaz de realizar sinais miraculosos que convencerão muitos de que ele é o Salvador que o mundo espera. Contudo, as Escrituras também deixam claro que o reinado do anticristo será temporário. Por mais terrível que seja sua ascensão, ele será destruído pelo poder e glória de Cristo. O retorno de Jesus trará julgamento para o anticristo e seus seguidores. E um novo reino, governado por Deus, será estabelecido para sempre. O que essa contextualização nos ensina? Em primeiro lugar, que o anticristo não será apenas um líder político ou espiritual. Ele será a personificação da oposição a Deus, um instrumento usado por Satanás para enganar e destruir. Em segundo lugar, que os cristãos devem estar atentos aos sinais dos tempos, mas sem medo, pois a vitória final já está garantida em Cristo. À medida que olhamos para o mundo em 2025, os sinais descritos nas Escrituras parecem cada vez mais familiares. A globalização avança em um ritmo acelerado, unindo nações, economias e culturas sob sistemas globais de controle. Seriam esses movimentos os alicerces para a chegada do anticristo, conforme predito em Daniel e Apocalipse? A resposta exige discernimento, mas os paralelos são alarmantes. Comecemos pela globalização econômica e a centralização do poder mundial. Desde o século XX, o mundo caminha para uma união sem precedentes. Conferências internacionais,
como a recente reunião sobre blocos econômicos globais, buscam fortalecer alianças regionais e criar sistemas mais integrados de governança. Mas o que parece ser uma tentativa de promover paz e prosperidade pode esconder algo muito mais sombrio. Em Apocalipse, capítulo 13, somos alertados de que a besta exercerá poder sobre toda tribo, língua e nação. Para isso, um sistema global será necessário, onde governos, economias e religiões estejam entrelaçados. A transição do dinheiro físico para tecnologias digitais é outro desenvolvimento que deve nos fazer refletir. Nos últimos anos, vimos o crescimento das moedas digitais, como o Bitcoin, e a popularização de sistemas de pagamento digital. Agora, estamos no limiar de algo ainda mais avançado: identidades digitais ligadas diretamente ao sistema financeiro. Governos em várias partes do mundo têm trabalhado para implementar moedas digitais de bancos centrais, com a promessa de segurança e conveniência. No entanto, muitos analistas alertam para os riscos de controle total sobre as finanças pessoais. O que acontece quando cada transação é monitorada, cada compra é registrada e o dinheiro físico se torna obsoleto? A Bíblia nos dá uma visão perturbadora sobre esse cenário. Em Apocalipse, capítulo 13, João descreve que ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta. Imagine um sistema financeiro global onde apenas aqueles que se submetem a uma autoridade central podem participar da economia. Embora a tecnologia em si não seja o problema, ela cria as condições perfeitas para o cumprimento dessa profecia. Um líder com controle sobre esses sistemas poderia facilmente impor sua vontade sobre as pessoas, restringindo a liberdade daqueles que se recusam a segui-lo. Outro sinal que merece nossa atenção é o aumento de conflitos e instabilidade global. Jesus, em Mateus capítulo 24, advertiu que ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Em 2025, o mundo continua mergulhado em tensões e conflitos. O Oriente Médio permanece um foco de instabilidade, com disputas territoriais e religiosas que frequentemente atraem atenção internacional. Além disso, novas guerras têm surgido em outras partes do mundo, enquanto alianças militares são testadas e fortalecidas. Poderia essa escalada de violência e incerteza preparar o caminho para um líder que promete paz e segurança? Daniel, capítulo 8, descreve o anticristo como alguém que destruirá muitos que vivem despreocupadamente e se levantará como um pacificador, mas que no final revelará suas verdadeiras intenções. Esse líder oferecerá soluções para problemas globais, ganhando a confiança das nações. No entanto, a paz que ele trará será apenas uma fachada para enganar e subjugar. Outro aspecto que merece destaque é a mudança nos valores morais e espirituais. A sociedade moderna, em busca de inclusão e progresso, tem abandonado princípios cristãos fundamentais. Muitas vezes, aquilo que é bom é chamado de mal, e o que é mal é considerado bom. Essa inversão de valores não é nova, mas parece estar acelerando. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo fala sobre o mistério da iniquidade que já está em ação, preparando o terreno para o homem do pecado, o anticristo. A busca por uma unidade espiritual global também é um sinal a ser observado. Nos últimos anos, líderes religiosos têm se unido em esforços para promover a paz entre diferentes crenças. Embora a intenção de harmonia seja admirável, ela pode abrir espaço para a criação de uma religião universal, na qual o verdadeiro Evangelho de Cristo é diluído ou até mesmo abandonado. Em Apocalipse, capítulo 17, encontramos a descrição de Babilônia, a Grande, que simboliza uma falsa religião global, unindo povos e reis em rebeldia contra Deus. Finalmente, é impossível ignorar o avanço da tecnologia como ferramenta para controle e manipulação.
Inteligência artificial, reconhecimento facial e vigilância em massa são realidades em muitas nações. Imagine um sistema em que cada movimento é rastreado, cada palavra é monitorada e cada decisão é registrada. Essas tecnologias, embora úteis, têm um enorme potencial para serem usadas por um regime tirânico. O anticristo, segundo a Bíblia, será um mestre do engano, e a tecnologia pode ser a arma perfeita para fortalecer seu domínio. Entretanto, é importante lembrar que esses sinais não significam necessariamente que o anticristo já está entre nós. Ao longo da história, muitos foram acusados de ser o anticristo. Durante a Reforma Protestante, o Papa foi considerado por muitos como essa figura. No século XX, líderes como Adolf Hitler e Mikhail Gorbachev foram apontados como possíveis anticristos, o último devido à marca na cabeça que muitos associaram ao número da besta. Mais recentemente, nomes como Emmanuel Macron têm sido mencionados em teorias que ligam sua figura ao anticristo, mas todas essas alegações carecem de evidências concretas à luz das Escrituras. O que isso nos ensina? Que o foco não deve estar em identificar uma pessoa específica, mas em reconhecer os sinais que a Bíblia apresenta e buscar discernimento espiritual. O verdadeiro anticristo, conforme descrito na palavra, será claramente revelado no tempo de Deus. Diante disso, como devemos agir? Antes de nos preocuparmos com a identidade do anticristo, precisamos fortalecer nossa fé e entendimento das Escrituras. Em tempos de incerteza, a palavra de Deus é nosso alicerce. Jesus nos advertiu para não sermos enganados e nos chamou a perseverar até o fim. Agora, seguimos adiante, onde exploraremos uma advertência crucial: como evitar os enganos do anticristo e permanecer firmes na verdade de Deus. Ao longo dos séculos, a humanidade tem tentado decifrar os mistérios que cercam o anticristo. Figuras históricas como Nero, Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler e até líderes mais recentes foram apontados como possíveis encarnações dessa figura profética. A ansiedade em identificar quem seria o anticristo levou muitos a se perderem em teorias infundadas, especulações e até pânico coletivo. Contudo, é essencial que os cristãos compreendam que, mais importante do que descobrir quem é o anticristo, é saber como ele agirá e como se preparar espiritualmente para enfrentá-lo. A Bíblia nos alerta que o anticristo será um mestre do engano. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo descreve o anticristo como o homem do pecado e o filho da perdição. Ele virá com todo o poder de Satanás, realizando sinais, prodígios e falsos milagres para enganar aqueles que não receberam o amor da verdade. Isso significa que seu maior trunfo será confundir as pessoas, apresentando-se como um salvador ou um líder benevolente, quando na realidade ele estará conduzindo muitos à perdição. Um exemplo clássico desse engano é descrito em Apocalipse, capítulo 13. Ali, lemos que a besta terá um aliado, o falso profeta, que realizará sinais impressionantes, como fazer fogo descer do céu. Esses milagres enganarão as massas, que verão o anticristo como alguém digno de adoração. O falso profeta também será responsável por introduzir a marca da besta, garantindo que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, sejam marcados na mão direita ou na testa. Quem não aceitar a marca será excluído da economia global, incapaz de comprar ou vender. Esse alerta bíblico mostra que a pressão para seguir o anticristo não será apenas ideológica, mas também prática. Muitos se sentirão compelidos a aceitá-lo para sobreviver, especialmente em um mundo cada vez mais conectado e dependente de sistemas centralizados. É exatamente por isso que os cristãos precisam estar preparados para reconhecer os sinais e resistir, mesmo diante de dificuldades. O perigo das falsas identificações.
Na busca por respostas, muitos cristãos têm sido levados a acusações infundadas. Durante a Reforma Protestante, por exemplo, reformadores como Martinho Lutero acreditavam que o Papa era o anticristo devido ao poder centralizado da Igreja Católica na época. Mais tarde, líderes políticos como Napoleão e Hitler foram associados à besta por causa de suas ações tirânicas e destruidoras. Recentemente, figuras como Mikhail Gorbachev, devido à marca em sua cabeça, e Emmanuel Macron, por seu papel no cenário político global, também foram alvo de teorias. Embora essas especulações sejam compreensíveis, elas desviam o foco do que realmente importa, o que a Bíblia ensina. Jesus nos advertiu em Mateus, capítulo 24, para não sermos enganados, pois muitos falsos cristos e falsos profetas surgirão, dizendo: Eu sou o Cristo. Isso nos lembra que o verdadeiro anticristo só será revelado no tempo, determinado por Deus, e será impossível ignorá-lo quando isso acontecer. Além disso, essas teorias muitas vezes causam divisão entre os cristãos e prejudicam o testemunho da Igreja. Em vez de unirmos nossas forças para pregar o Evangelho, nos distraímos com debates que não edificam. Por isso, devemos abordar o tema do anticristo com cautela e basear nossas conclusões exclusivamente nas Escrituras. O discernimento é uma das armas mais poderosas que os cristãos possuem contra os enganos do anticristo. Em 1 João capítulo 4, somos exortados a testar os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Isso significa que não devemos aceitar tudo o que ouvimos ou vemos sem antes confrontá-lo com a verdade da palavra de Deus. Mas como podemos desenvolver esse discernimento? Primeiro, precisamos de um relacionamento profundo com Deus através da oração e do estudo das Escrituras. Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João capítulo 10. Quando conhecemos a voz do nosso pastor, não somos facilmente enganados por impostores. Segundo, é fundamental estarmos em comunhão com outros cristãos que também buscam a verdade. A igreja é um corpo e cada membro tem um papel a desempenhar. Juntos, podemos nos ajudar a identificar erros e fortalecer uns aos outros em tempos de dificuldade. Por fim, devemos estar atentos aos sinais dos tempos, mas sem nos desesperarmos. Jesus nos disse, em Mateus capítulo 24, que ouviríamos falar de guerras, fomes e terremotos, mas que essas coisas são apenas o início das dores. Ele também nos encorajou a não temermos, pois tudo isso deve acontecer antes do fim. Quando o anticristo finalmente se manifestar, sua maior arma será o medo. Ele usará crises globais, como guerras, desastres naturais e colapsos econômicos, para justificar seu governo autoritário. Aqueles que não estão firmes na fé poderão ceder às suas mentiras, buscando segurança e estabilidade a qualquer custo. Mas os cristãos são chamados a uma resistência diferente. Não somos do mundo e nossa esperança não está nas coisas terrenas, mas em Cristo. Paulo nos lembra, em Efésios capítulo 6, que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes espirituais das trevas. Por isso, precisamos vestir a armadura de Deus, o cinto da verdade, para não sermos enganados pelas mentiras do anticristo, a couraça da justiça, para vivermos de acordo com os padrões de Deus, mesmo em um mundo corrupto, os calçados do Evangelho da Paz, para permanecermos firmes em nossa missão de espalhar a mensagem de Cristo, o escudo da fé, para apagar as setas inflamadas do maligno, como o medo e a dúvida, o capacete da salvação, para proteger nossas mentes contra a desesperança, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nossa arma mais poderosa contra o engano. Além disso, devemos nos preparar para enfrentar a perseguição.
Jesus nos advertiu que seríamos odiados por causa de seu nome, mas também nos assegurou que quem perseverar até o fim será salvo. O que devemos fazer agora? Embora o anticristo ainda não tenha sido revelado, o espírito do anticristo já está presente no mundo, como João nos lembra em 1 João capítulo 2. Isso significa que a batalha espiritual já está acontecendo e cada decisão que tomamos hoje nos prepara para o que virá. Devemos nos perguntar: estamos vivendo como verdadeiros seguidores de Cristo? Estamos dispostos a sacrificar tudo por Ele, se necessário? Estamos ajudando outros a encontrar a verdade antes que seja tarde demais? A chegada do anticristo não é apenas um aviso de destruição, mas também um chamado à ação. É um lembrete de que nosso tempo na Terra é limitado e que devemos usar cada oportunidade para fazer a diferença para o reino de Deus. Enquanto aguardamos a revelação do anticristo, devemos permanecer vigilantes, mas não com medo. Sabemos que no final, Cristo triunfará. Ele já venceu o pecado e a morte na cruz, e seu reino será estabelecido para sempre. Adiante, veremos como essa história termina e por que, apesar dos desafios, os cristãos podem viver com esperança e confiança. Você está pronto para essa conclusão poderosa? A jornada que trilhamos até aqui nos trouxe reflexões profundas sobre o anticristo, os sinais dos últimos tempos e os desafios que a humanidade enfrentará antes da gloriosa volta de Cristo. Porém, se há algo que deve ecoar em nossos corações, é que a história não termina com destruição e engano. A mensagem da Bíblia é clara: apesar das trevas que tentarão envolver o mundo, a luz de Cristo prevalecerá. Em Apocalipse, capítulo 19, encontramos a descrição de um evento magnífico e cheio de esperança: o retorno de Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele aparecerá montado em um cavalo branco, com olhos como chama de fogo e uma coroa em sua cabeça, para trazer julgamento e justiça. Esse é o clímax da história da humanidade, o momento em que todo o poder do anticristo será aniquilado e o reino de Deus será plenamente estabelecido, o fim do anticristo e o triunfo de Cristo. Apocalipse nos diz que o anticristo, conhecido como a besta, será derrotado pelo sopro da boca de Jesus. Toda sua arrogância, engano e domínio desmoronarão diante do verdadeiro rei. O falso profeta, que enganou as nações com sinais milagrosos, também será lançado no lago de fogo. Essa é a vitória final, não apenas contra o anticristo, mas contra todo o sistema de maldade que tem corrompido o mundo desde o Éden. Mas essa vitória não é apenas algo para ser celebrado no futuro. Ela já começou. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele já venceu o poder do pecado e da morte. O anticristo e seus planos são apenas uma sombra temporária, incapazes de apagar a glória eterna de Deus. Diante desse desfecho glorioso, você pode se perguntar: o que isso significa para mim hoje? Significa que, mesmo em tempos de incerteza, podemos viver com confiança e propósito. Jesus nos chamou a sermos vigilantes, como descrito em Mateus, capítulo 24. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ser vigilante não significa viver com medo ou ansiedade, mas com um coração atento aos sinais e com uma vida alinhada à vontade de Deus. Significa manter nossa fé firme, mesmo quando o mundo tenta nos seduzir com promessas vazias. Significa rejeitar o engano do anticristo, tanto em suas manifestações espirituais quanto nas práticas do mundo que se opõem a Deus, e buscar a verdade que só Cristo pode oferecer. Embora o tema do anticristo carregue um tom de mistério e, muitas vezes, de medo, a mensagem central das Escrituras é de esperança. Em Romanos, capítulo 8, Paulo nos lembra que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
nem tribulação, nem perseguição, nem morte, nem mesmo o poder do anticristo. Essa é a certeza que deve guiar nossos passos. O Deus que prometeu estar conosco até o fim dos tempos nunca falhará em sua palavra. Sua soberania está acima de qualquer plano maligno, e Ele não permitirá que aqueles que o seguem sejam derrotados. Nosso papel, enquanto aguardamos o retorno de Cristo, é claro. Somos chamados a ser luz em meio às trevas, embaixadores do reino de Deus e proclamadores da verdade. O mundo precisa de cristãos que vivam com ousadia, que estejam dispostos a compartilhar o Evangelho e que sejam exemplos de fé e amor. Enquanto o espírito do anticristo tenta dominar o mundo com engano, os cristãos têm a missão de combater essa influência com a mensagem transformadora de Jesus. É por meio do nosso testemunho que muitos poderão ser libertos da confusão espiritual e encontrar a verdadeira paz. Além disso, somos chamados a não temer o futuro. Em João capítulo 16, Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Essa é a promessa que nos sustenta. Então, neste momento, eu convido você a refletir. Estamos prontos para os tempos que virão? Estamos fortalecendo nossa fé para resistir aos enganos que inevitavelmente surgirão? Estamos ajudando aqueles ao nosso redor a conhecer a verdade de Cristo? Seja qual for a sua resposta, lembre-se de que nunca é tarde para buscar a Deus. Ele está sempre pronto para receber aqueles que se voltam para Ele de coração sincero. Se há incertezas em sua vida, confie-as ao Senhor. Se há dúvidas, busque respostas em sua palavra. E, acima de tudo, não perca de vista a esperança que temos em Jesus. Embora falemos do fim dos tempos, para os cristãos, esse é apenas o início. O retorno de Cristo marcará o início de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, lágrimas ou morte. É isso que nos aguarda. Um futuro de alegria eterna na presença de Deus. E assim, encerramos este vídeo não com medo, mas com a certeza de que, em Cristo, temos tudo o que precisamos para enfrentar o que está por vir. Lembre-se, o anticristo pode ser um inimigo poderoso, mas ele jamais será maior do que o Deus que habita em nós. Que estejamos sempre prontos, vigilantes e confiantes no Senhor, porque no final, a vitória não pertence às trevas, mas à luz. E você, está preparado para o que está por vir? Se você ficou até aqui, considere acessar o canal e assistir a outras mensagens. Também compartilhe em seus grupos para alcançarmos mais pessoas com a palavra de Deus.